Boa tarde. Começa agora o Cabeça de Área, o programa que discute as atividades esportivas sem se limitar aos resultados. Hoje nós vamos falar sobre a Maratona de Boston. Para tratar sobre o tema, nós convidamos Roberta Uchoa, que participou da maratona. Conosco também o Francisco Xavier, que vai ser o nosso debatedor. A Carla Moreira foi ao treino de alguns maratonistas. Vamos conferir. A maratona é uma corrida de rua com a distância de 42 quilômetros, um percurso que exige do atleta muito desempenho. A Maratona de Boston, a mais famosa e tradicional corrida do mundo, recebe anualmente milhares de pessoas que se dedicam o ano todo para correr as ruas com entusiasmo e satisfação. A maratona é uma prática esportiva que não faz restrição por raça ou gênero. Consegue agregar pessoas de diferentes nacionalidades em um mesmo lugar com uma única finalidade em comum, a de correr. Porque correr uma maratona tem que ter um treinamento constante, um treinamento bem dedicado, porque senão as pessoas não conseguem terminar. A hidratação é importante, que a pessoa senão pode ter algum problema nesse treinamento. E a alimentação também, a gente tem, estuda muito pelos sites, faz algumas consultas com nutricionistas específicos, esportistas. Quais os benefícios da prática? Suas taxas, todas elas melhoram com a atividade física constante, né? Então são vários fatores que nos estimulam a vir todo dia de manhã, acordar muito cedo e para estar aqui, tira o estresse também do trabalho, do dia a dia. Se você está ali efetivamente fazendo educação física, durante o dia você consegue desempenhar muito melhor o seu trabalho. Essa maratona, para a gente chegar lá, tem toda uma caminhada, um percurso a correr que se chama treinamentos. E no treinamento, a maratona para si, ele tem várias fatias que você tem que ter sobre si, ou seja, uma boa alimentação, um bom descanso, dormir bem, fazer um trabalho de força física, musculação. As palavras que descrevem uma maratona são alegria e prazer. As pessoas vão com o intuito de se divertir, o intuito de participar, com o intuito de incentivar. Isso acontece durante toda a maratona. Na Maratona de Berlim, por exemplo, várias batucadas, inclusive brasileiras, pessoas com banda de rock, todo tipo de instrumento, as pessoas vão para as calçadas incentivar aquelas pessoas que estão ali tentando conseguir alcançar os 42 quilômetros. É uma festa. Pois bem, hoje o Cabeça de Área vai para Boston. Boa tarde, Roberta, e boa tarde, Francisco. Wilson. Boa tarde. Ô, Roberta, você participou aí, você já esteve no Cabeça de Área Sim. falando sobre as suas maratonas no mundo afora. Isso. E hoje, obviamente, nós vamos falar sobre a Maratona de Boston, um pouco do episódio que aconteceu lá. Mas eu gostaria que você começasse falando sobre a sua preparação para Boston. Certo. Quando é que começou? Como é que foi todo o aparato para você, de fato, viajar, enfim? Bom, a maratona de Boston, eu comecei a me organizar para fazer essa maratona em agosto do ano passado, porque essa maratona, essa é de Nova York, são as duas únicas internacionais em que, se você não tiver tempo para qualificação, você tem que fazer uma inscrição via uma agência de turismo no Brasil. E só duas agências de turismo no Brasil permitem isso, uma do Rio e outra de São Paulo. E aí, em agosto, eles colocam as vagas à disposição e são muito poucas vagas. Então, se você não se inscrever rapidamente, pagando muito caro, você perde a oportunidade de correr na maratona. Então, já em agosto, eu fiz a minha inscrição, comecei a pagar parceladamente é um valor muito grande para correr, particularmente a Maratona de Boston. E aí, a partir de novembro, eu comecei os treinos de corrida, propriamente dito, né? Então, no meio do caminho, eu fiz, inclusive, a São Silvestre, em dezembro do ano passado, que eu ainda não tinha feito. Dentre as provas de média distância no Brasil, era a única que eu ainda não tinha feito e coloquei ela no meio do percurso do treino Foi mais ou menos maratona. na época que você esteve no Cabeça de Área Eu comentando estive em um pouco. novembro do ano passado comentando sobre as 5 anteriores que eu já tinha feito, né? Então, assim, para Boston eu fiz o treinamento até o final de março. Os últimos 15 dias foi já, de fato, assim, já começando um descanso para poder correr a prova, né? Eu viajei para os Estados Unidos no dia 9 e no dia, acho que 2 dias ou 3 dias antes da corrida, de Atlanta eu fui para Boston e na segunda-feira fiz a corrida. Eu lembro que numa dessas, antes, né, 2 semanas antes de você viajar a Boston, nós nos encontramos num restaurante, né? Eu estava almoçando na universidade, nós estávamos almoçando, e você falava, vou correr para Boston, vou a Boston e tal, vou fazer a maratona de Boston, quando eu voltar, vou para Cabeça de Área. Isso está bom, então está combinado. Então, cumprida a promessa. Pois é.
Então, essa preparação, quer dizer, uma preparação física, uma preparação também psicológica, para poder você fazer o percurso de 42 mil quilômetros. São, de fato, né, a preparação, ela é física, ela é psicológica, sim, né? E é uma prova que, por mais que você treine com grupo, ela é uma prova individual. Né? Não dá para você correr o tempo todo acompanhando uma pessoa num ritmo diferente do seu, né? Ou você indo mais devagar. Né? Então, durante a prova, porque 42 quilômetros é muita coisa. Né? Como eu não sou uma corredora profissional, eu sou uma corredora amadora, eu não faço em 2 horas, eu faço entre 4h30 e 5 horas. Né? Então, assim, quando você chega nas 3h30, nas 4 horas, assim, e esta prova em particular, porque o quilômetro 30 é um quilômetro que a gente considera que é o muro, né? Que é a grande barreira de uma maratona, é você cruzar a barreira dos 30, 32 quilômetros, porque aí quando você chega, faltando menos de 10, você termina a prova. Nem que você se arraste, mas você termina. Você ganha o certificado, a medalha. Isso. Mas assim, a maratona de Boston tem um problema assim, uma dificuldade maior, porque entre o 30 e o 32 é uma subida absurda. Né? Assim, então, é um esforço muito grande para quem já está muito cansado para passar o que a gente chama do muro. Né? Agora, essa ultrapassagem do muro, eu imagino, Francisco, que ela deveria ter feito também um treinamento aqui no Brasil, não é, sobre, nessa perspectiva íngreme, né, de subidas e descidas também. Bom dia, Roberto. Bom dia, Dilson. Oi. Eu sou uma mescla de preparador físico e sociólogo. Certo. E aí eu fiquei pensando aí, quando eu estava lendo um pouco sobre a maratona, e você falando agora sobre a questão do muro, e vi ali na entrevista um segundo entrevistado que ele faz uma colocação que eu acho que é muito pertinente, que é a questão do trabalho de força. Né? Às vezes as pessoas se arvoram a correr, a ir para a prática da corrida, mas esquece que muitas pessoas precisam fazer um planejamento de um treinamento visando, na verdade, aquilo para o qual está destinado. E o trabalho de força, no meu modo de ver, é imprescindível. Claro, que ele é fundamental. Não é nada do que apareceu ali também, né? Quer dizer, é só um aquecimento, um alongamento que as pessoas fizeram. Não foi, a gente não viu efetivamente você e o grupo também correndo. Né? Durante o meu treinamento, né, assim, como eu já tive uma lesão no joelho, né, eu não fiz um treinamento muito pesado. Então, eu já fui na perspectiva de fazer, inclusive, num tempo maior. Né, porque eu tenho 2 anos de uma cirurgia no joelho. E aí, o meu treinamento, eu alternei dias sim e dias não de corrida, fazia areia fofa da praia, como sendo meu treinamento de força. Né, e, durante um treinamento, para uma maratona, não há recomendação de você fazer os 42. Né? Eu cheguei a fazer um treino de 35 e 34 e fiz 2 treinos de 32 antes da prova. Certo? Então, não há nenhuma recomendação de você fazer 42. E é extremamente difícil, porque assim, é muito mais difícil você fazer o treino do que você fazer a prova. Porque o treino você está só. Né? E a prova, muito pelo contrário, é belíssima a prova. Né? É uma grande festa, né? É uma festa do começo ao fim, né? Um primor de organização, é uma coisa que eu, assim, o tempo todo estou falando, eu fico emocionada, porque é lindo. Né? Não foi a primeira prova, né? Eu já tinha antes de correr como sendo a minha última maratona, né? Mas é algo que me emociona bastante poder ter participado de todas elas, poder ter atingido os meus objetivos, de completar e de viver com muito prazer, apesar da dor física da corrida, mas ter muito prazer em ter feito essas provas. Nós temos, inclusive, algumas imagens que capturamos da internet, vamos soltar as imagens, você comenta um pouco esses momentos da maratona que você viveu em Boston, né, nesses últimos meses. Eu acho que esse é o finalzinho da prova, né, quando... Né, eu não sei se você vai mostrar... É muito isso, assim, porque a prova, na realidade, não é em Boston. A prova é a 35 quilômetros de Boston. A gente corre em Boston 7 quilômetros. Então, você vai para o interior de New England, né, e vem correndo por uma estrada magnífica, uma estrada muito bonita. Essas fotos já são minhas durante a prova. Se não me falha a memória, Roberto, vocês passam por uma média de 6 cidades. São 6 ou 7 né? cidades, exatamente. São 6 ou 7 Roberto, cidades. você falou uma coisa aqui, eu me lembro que numa época que eu fui preparador físico de uma seleção pernambucana de futsal, fiz muito trabalho na areia da praia. As pessoas, às vezes, não se dão conta que esse é um trabalho de reforço muscular muito significante. Né? E em relação a essas imagens, né, da Maratona de Boston, voltando um pouco, algumas coisas muito curiosas na corrida, né? Porque você passa por várias cidades que são diferentes, apesar de serem muito próximas. E uma das passagens muito divertidas foi em frente a um college,
né, Wesley Lee College, que tinham várias adolescentes com cartazes, assim, suplicando. Eu sou virgem, me beijem, por favor. Né, eu sou do Brasil, por favor, me beijem. Isso é uma coisa muito engraçada, porque, assim, no meio de uma prova, você fazendo um esforço muito grande... Mas não foi nesse momento aí da estrada, não? Não. Foi em outro momento da prova. Na realidade, isso aí já é chegada em Boston. Não, isso aqui não é Boston, não. Isso aqui acho que é Brasil, não? Né? Brasil. E aí, eu acho que essa imagem não é da corrida de Boston. Mas, assim, é uma coisa muito bonita, né, de você, durante toda a prova, né, estar sendo, né, incentivada. A coisa mais linda do mundo são as criancinhas oferecendo para você laranja, copinho d'água, até lencinho de papel para enxugar o rosto, porque você vem correndo, suando bastante, né? Então, assim, eles ficam lhe oferecendo doces, é muito bacana, é uma coisa muito bonita. Nós percebemos também, Roberta, que nesse momento aí, depois você até fala sobre esse episódio, você estava na prova, estava nesse momento da prova? As bombas explodiram exatamente no quilômetro 42. Né? Eu, felizmente, não estava lá. Eu não gostaria de ter visto. Você estava a quantos quilômetros eu estava a 6 quilômetros, entre 6 e 5 quilômetros da prova. Eu não sabia de absolutamente nada. Estava correndo e comecei a perceber uma movimentação muito estranha, né, de barulho de ambulância, de carro de polícia, uma coisa muito esquisita, com a sensação de, inclusive, que eles iam passar por cima de mim. Quando percebi que eles estavam do outro lado, na contramão, seguindo na direção da chegada. Daí continuei correndo, ainda muito assustada, porque, inclusive, percebi que as pessoas começaram a sair da rua. Elas sumiram da rua. Né? E aí eu continuei correndo quando uma ambulância passou, um carro de polícia passou muito perto de mim. Então, eu me assustei, foi aí que eu perguntei o que foi que aconteceu. Eu devia estar no quilômetro 38, 37,5, por aí. Né? As grandes marcas são 5, 15, 20, 21, 30, 35 e 40. Né? Então, eu estava entre o 35 e o 40. E aí, quando eu perguntei a um soldado, né, o soldado, com muita delicadeza, ele me disse, né, que 2 bombas tinham explodido na chegada. Eu não acreditei, né, assim... E a prova foi interrompida, então, naquele momento? A prova não foi interrompida naquele momento para nós que estávamos distantes. Ela foi interrompida mais na frente. Porque, obviamente, quando você tem milhares de pessoas correndo, a organização deu a orientação que todos deveriam continuar seguindo, porque se a gente parasse em diferentes lugares da prova, seria muito mais difícil depois de agrupar. Então, todos continuaram até o quilômetro 40. A partir do 40 é que houve, né, que eles disponibilizaram apoio e nos levaram para diferentes lugares. Eu fui levada para uma sinagoga, ali perto do quilômetro 40, onde fui muito bem cuidada, né, onde eu pude, de fato, lá tentei entrar em contato por telefone, mas não consegui, mas através de e-mail consegui tranquilizar minha família e meus amigos de que estava longe da confusão e que estava bem. Eu, inclusive, tentei entrar em contato com você, mandei mensagem, liguei também, só estou recebendo a resposta agora, viu, Roberto? Não, porque é só um esclarecimento. Infelizmente, em fazer uma reclamação, também. A minha empresa de telefone, a Claro, cortou a minha ligação internacional. Né? Então, eu lá nos Estados Unidos tive que comprar um telefone com outro número norte-americano e só quem tinha o telefone na época era a minha família. Então, todos os meus amigos que ligavam para o meu celular do Recife, né, por mais um dos inúmeros absurdos que as companhias telefônicas fazem com a gente, simplesmente cortaram minha ligação e eu fiquei sem conexão com o Brasil. Mas tem aquela máxima também, né? Que notícia ruim chega logo. Então, como não chegou nenhuma notícia do primeiro dia, segundo, terceiro, o Roberto está bem e vai, com certeza, aparecer no Cabeça de Área para falar um pouco sobre a história. E você pode entrar em contato conosco pelo e-mail cabeçadiaria@ufpe.br, cabeçadiaria@ufpe.br. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o Cabeça de Área. O tema de hoje é a Maratona de Boston. Para tratar sobre o tema, nós convidamos Roberta Uchoa, que esteve em Boston. E conosco também o Francisco Xavier como debatedor. E como superar os traumas deixados pelo atentado em Boston? Vamos conferir na matéria de Carla Moreira. Qualquer evento está sujeito a imprevistos.
O mundo todo se chocou com a notícia da explosão de 2 bombas que determinaram o fim da mais conhecida corrida de Boston. Algo que pode fazer muitos maratonistas sentirem-se desestimulados ou com receios. Após um incidente, como ocorreu na última maratona de Boston, o que o atleta deve fazer para superar o trauma? Essa situação tão trágica, vamos dizer assim, mas que não é um motivo para desistirmos, não é um motivo para a gente desmotivar, muito pelo contrário, né? Que isso sirva para a gente ficar atento, mas não sirva para a gente ficar, nunca mais quero fazer, vou desistir disso aí. Não, isso aí a gente tem que fazer sempre, é cuidar da saúde, da qualidade de vida, de exercício, de conhecer pessoas, de isso ser uma coisa prazerosa e não uma coisa que te traga uma desmotivação a ponto de você desistir de fazê-lo. Como a psicologia do esporte atua nessas situações? A psicologia do esporte ela é aplicada tanto para atletas quanto para praticantes de exercícios físicos, né? E numa situação específica dessa, é você fazer com que as pessoas fiquem mais cuidadosas, mais centradas, não se desestimular, não perder o foco. Qual o sentimento de alguns atletas ao saberem da notícia do ocorrido em Boston? É muito triste, né? A gente fica até um pouco preocupado com tudo isso que aconteceu, porque é uma festa familiar, é uma festa de amigos, é uma congregação, é um desafio, é uma felicidade, é uma alegria para muitas pessoas, que infelizmente essa maratona de Boston, que é uma exceção, tá? Aconteceu essa tragédia. Aí eu fiquei muito preocupada, tanto pelos atletas, né, que estavam lá, colegas da gente também, né, brasileiros que estavam lá, e muito preocupada também para que isso não ocorra mais, né? Não vire moda, né? Porque é muito triste, né? Pois bem, nós vimos na matéria aí as pessoas, tanto a psicóloga, a Solange, falando um pouco sobre o foco que o atleta possivelmente deve ter, não é? Insistir, persistir também no seu treinamento e participar das maratonas, das corridas, dos eventos. E, por outro lado, alguns atletas que treinam com você, inclusive, comentando, né, que ficaram preocupados também, assim, apreensivos e um pouco tristes, porque, de alguma forma, uma maratona é um pouco de festa também. Eu acho que é só festa, É só né? festa. Uma grande Agora, festa, você disse né? que, no último programa que nós fizemos aqui,